Olá, vamos falar sobre o Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo a você a ciência, filosofia e religião. Desde já convido você a conhecer este canal, clicar no sininho, dar seu like, comentar os vídeos, me ajudar a divulgar este canal de luz. Trago a você agora nesse instante o nosso estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo número 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E chegamos neste momento à metade do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Se você não acompanhou os vídeos anteriores, convido você a estar assistindo, a ler também, buscar, refletir, porque nós lemos e comentamos parte das mensagens e assim você poderá ler com calma, com tranquilidade e tirar também as suas reflexões, suas opiniões e faça o Evangelho no lar. Dê um novo rumo à sua vida. Primeira mensagem deste capítulo: piedade filial. E nos diz a espiritualidade, no primeiro parágrafo: o mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é uma consequência da lei geral da caridade de amor ao próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar pai e mãe. Mas a palavra honrar encerra um dever a mais a seu respeito, o da piedade filial. Deus quis mostrar com isso que ao amor é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir com eles de um modo mais rigoroso ainda tudo o que a caridade manda para com o próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que estão no lugar de pai e mãe, e que têm tanto mais mérito quanto seu devotamento é menos obrigatório. Deus pune de maneira rigorosa toda violação a este mandamento. E no final do terceiro parágrafo nos diz a espiritualidade: não é somente o estritamente necessário que os filhos devem dar aos pais pobres, mas também tanto quanto possam as pequenas doçuras do supérfluo, as amabilidades, os cuidados delicados que não são do interesse, do que eles receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Só aí está a piedade aceita por Deus, piedade filial aceita por Deus. Ai, pois, daquele que se esquece o que deve aos que o sustentaram em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que frequentemente se impuseram duras privações para assegurar seu bem-estar. Então nós entendemos e podemos perceber aqui que, infelizmente, muitas pessoas, quando os pais avançam em idade e vão ficando mais velhos, eles perdem o valor, a importância, não tem mais sentido na vida deles, não importam mais, e aquele ditado que temos aqui na Terra passa a valer: um pai cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de um pai. O que quer dizer que quando as pessoas ficam mais velhas, começa aquele de jogo de eu não tenho tempo, eu tenho minha família, eu tenho meu trabalho, eu quero passear, eu quero viajar, eu quero cuidar das coisas que eu gosto. E a opinião e a maturidade, a experiência de vida daquela pessoa que já viveu 40, 50, 60, 70, 80 anos, não importa mais. De que tudo que ela faz, ela se torna um estorvo na vida das pessoas. Isto nós temos que tomar cuidado. Feliz daquele que pode envelhecer, quando muitos apenas sobrevivem de aparência, amargurados com as desilusões que têm da vida. Assim como fomos cuidados, nós precisamos cuidar também, retribuir. Embora muitas vezes os pais não ajam da maneira como devem agir com seus filhos, façamos o máximo possível de tudo que nos cabe, para que a nossa consciência não nos cobre depois, porque nós temos também o dever, e aí se fecha as palavras de Cristo: honrai a vosso pai e a vossa mãe, certo? Segunda mensagem:
quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E nos diz o número 6, o item número 6 desta mensagem. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus e contrastam com a sua bondade e sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de fazer disso uma arma, dizendo que ele próprio se contradizia. Um fato irrecusável é que a sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Não podia, pois, destruir de um lado o que estabelecia de outro. De tudo é preciso tirar esta consequência rigorosa de que, se certas máximas estão em contradição com o princípio, é que as palavras que lhe atribuem foram mal expressadas, mal compreendidas e não são dele. Admira-se, e com razão, ver nessa circunstância Jesus mostrar tanta indiferença para com seus parentes e de alguma sorte renegar a sua mãe. No que tange a seus irmãos, sabe-se que não tiveram jamais simpatia por ele. Espíritos pouco avançados. Não tinham compreendido a sua missão, sua conduta e seus olhos. Era bizarra, e seus ensinamentos não lhes haviam tocado, uma vez que não houve nenhum discípulo entre eles. Parecia mesmo que partilhavam, até um certo ponto, das prevenções dos seus inimigos. É certo, de resto, que acolhiam mais como estranho do que como irmão. Quando ele se apresentava na família, São João disse positivamente que não acreditavam nele. Quanto à sua mãe, ninguém poderia contestar a sua ternura por seus filhos, mas é preciso convir também que ela parecia não ter feito uma ideia muito justa da sua missão, porque não se a viu jamais seguir seus ensinamentos, nem lhe prestar testemunho como fez João Batista. A solicitude maternal era nela o sentimento dominante. A respeito de Jesus, supor-lhe ter renegado sua mãe seria desconhecer o caráter. Então nós podemos entender que Jesus estava se referindo à sua família espiritual, não à sua família consanguínea. Que meus irmãos e minhas irmãs não são apenas aqueles de sangue, que nasceram na mesma casa, no mesmo lar do que eu. São também aqueles que vibram na mesma faixa que eu, aqueles que falam a minha linguagem, aqueles que buscam os mesmos ideais, aqueles que têm afinidade comigo vibratoriamente e que eu tenho afinidade, amigos do coração, como nós dizemos, certo? Mas Jesus não estava em nenhum momento fazendo pouco caso de Maria, muito pelo contrário. Estava apenas dizendo que todo aquele que fecha com os seus ideais e que nós temos um carinho muito grande, também são nossos irmãos neste sentido. E aquelas mães que cuidam de nós, também podemos dizer mãe do coração, sem renegar a nossa mãe de sangue. A mensagem seguinte vem falar sobre o parentesco corporal e espiritual. E aí nós vemos claramente respondidas as questões das primeiras mensagens e desta anterior, quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Quando no primeiro parágrafo do item 8, dizem a espiritualidade. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do filho. Ele não fez senão lhe fornecer um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. E no terceiro parágrafo diz a espiritualidade: há, pois, duas espécies de famílias, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais.
As primeiras duráveis fortalecem-se pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos, através de diversas migrações da alma. As segundas, frágeis com a matéria, extinguem-se com o tempo e, frequentemente, dissolvem-se moralmente desde a vida atual. Foi por isso que Jesus quis fazer compreender em dizendo aos discípulos: eis minha mãe e meus irmãos. Quer dizer, minha mãe, minha família pelos laços do Espírito, porque quem quer que faça a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Assim nós conseguimos entender e acabam-se caem por terra todas as discriminações, todas as contestações sobre essa questão, sobre este ponto. Muitas vezes nós vemos num amigo uma afinidade, um carinho, um amor tão grande que infelizmente às vezes não temos com um irmão de sangue. Ou mesmo tendo com um irmão de sangue uma amizade, uma afinidade, nós sentimos e percebemos isso também com nossos amigos. Às vezes um amigo pode morar num outro estado, num outro país, em outra cidade distante, e nós termos tanta afinidade, tanta confiança e tanta alegria, quanto se morasse do lado da nossa casa. Porque aos espíritos não existem barreiras, existem laços criados de outras encarnações e que não se rompem com a reencarnação, com a desencarnação. E felizes são os amigos que não nos deixam experimentar a solidão, certo? Então, o último parágrafo deste capítulo vem falar sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. E aqui a espiritualidade diz no primeiro parágrafo do item número 9. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos com relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É sob esse ponto de vista especialmente que vamos encará-la para analisar-lhe as causas e os efeitos. Aqui, como por toda parte, o Espiritismo veio lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. E, no último parágrafo, fala: os espíritos que, à semelhança dos gostos, a identidade de progresso, moral e a afeição levam a se reunirem, formam famílias. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrestres, procuram-se para se agruparem como fazem no espaço. Aí nascem as famílias unidas e homogêneas. E se, em suas peregrinações, estão momentaneamente separados, reencontram-se mais tarde. Felizes com os novos progressos, mas, como não devem trabalhar unicamente para si, Deus permite que espíritos menos avançados venham a se encarnar entre eles, para aí aurir conselhos e bons exemplos, no interesse do seu adiantamento. Eles causam por vezes perturbações, mas aí está a prova, aí está a tarefa. Acolhei-os, pois, como irmãos, vinde em sua ajuda, e mais tarde no mundo dos espíritos a família se felicitará de haver salvo do naufrágio, os que a seu turno poderão salvá-la de outros. Santo Agostinho, Paris, 1862. Então, é muito triste quando nós sentimos que as pessoas não reconhecem ou não correspondem ao nosso esforço. É verdade. Nós temos aqui na Terra ainda, pela nossa evolução espiritual, a necessidade de sentirmos a retribuição do esforço que nós fazemos, do gesto que nós damos ajudando alguém. Mas esta ingratidão, nós devemos orar e tentar tirar esta dor de nós através da oração, porque isto se refere à falta de condições da outra pessoa em vencer o seu orgulho,
em vencer a sua vaidade e seu egoísmo e ser grata e retribuir de forma positiva e feliz o bem realizado a ela. Então, todo bem praticado, toda atitude boa ou má, ela não se perde. A semente plantada, ela vai germinar, boa ou má. Então, se nós fizermos algo bom, o bem vai nos esperar ali adiante e eu vou colher isto. Então, se eu fiz de coração e a pessoa nem quer saber se eu existo mais, isso é entre ela e a sua consciência. A nossa que esteja em paz, certo? Vamos nos esforçar para isto. Não é fácil. Muitas vezes nós nos decepcionamos com as pessoas por causa disso. Mas vamos tentar vencer. Juntos nós iremos conseguir, certo? Então, este foi o capítulo número 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Eu agradeço mais uma vez a sua atenção, o seu carinho. Convido você a estar no próximo vídeo assistindo o estudo do capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação. Um forte abraço para você, que os bons espíritos te guiem, que Jesus te abençoe e até a próxima.